Olá, meu nome é Rosemary e eu sou aluna da Unicesumar do segundo ano do curso de Bacharel em Teologia. E hoje eu estou aqui para apresentar um podcast da disciplina História da Igreja 1 e vou tratar do tema A Igreja e as Cruzadas. O movimento das Cruzadas foi um momento histórico de transformação do cristianismo na sociedade medieval. Aquele cristianismo primitivo pregado por Jesus e os apóstolos, onde os ensinamentos eram essencialmente pacíficos, perdem a sua essência. A igreja começa a adentrar num processo bélico em nome de Deus e começa a recrutar os fiéis para uma guerra chamada Guerra Santa. Essa guerra se dá para recuperar o domínio sobre Jerusalém, que estava tomada pelos islâmicos, e também o controle sobre os fiéis, que estava ameaçado por doutrinas consideradas hereges pela Igreja. Após a reforma gregoriana, a Igreja vive um momento em que o poder eclesiástico é vinculado ao poder político e militar. O cristianismo, agora a religião oficial do Império Romano, isso se deu com Teodósio e seu Edito de Tessalônica em 380. Começa a sofrer alterações em sua teoria sobre a guerra. Como uma religião institucionalizada por um grande império, a Igreja passa a agir sobre essa influência e vai buscar na força e na guerra os meios para sua proteção e continuidade. Através de Santo Agostinho se desenvolve um pensamento de guerra justa no cristianismo durante a Idade Média. A Igreja passa a justificar o ato bélico em casos extremos. Contudo, a guerra continuava sendo algo pecaminoso e que deveria ser evitado. Porém, a Igreja, dando continuidade a esse pensamento de guerra justa e buscando justificações teológicas, começa a legitimar os seus atos bélicos. Ocorre, então, o processo de militarização da Igreja. E a partir do século IX, houve uma santificação no ato de fazer guerra, que, somado ao fortalecimento político da Igreja com a reforma gregoriana, culminou nas cruzadas, reconhecidas como Guerra Santa. Nesse contexto, a Igreja ela inverte seu posicionamento em relação à guerra. O que era passível de penitência passou a ser motivo de salvação. A guerra, além de justa, passou a ser considerada santa. Buscando defender os interesses da Igreja, em 1095, o Papa Urbano II ordena que seus fiéis adentrem o mundo muçulmano e reconquistem a Terra Santa, que deveria estar em suas mãos por direito. Nesse momento, a nova estrutura da Igreja, agora militarizada, responde ao Islã com uma guerra santa geral e com rapidez. Dá-se nesse momento a primeira de 8 cruzadas realizadas pela Igreja. O Papa Urbano II envolve a cristandade num sentimento místico e apaixonante. O psicológico das multidões é tomado por um vigor espiritual extraordinário, e elas atendem à voz do Papa que dizia: Deus o quer. Baseados na proposta de ter os pecados redimidos e garantia de uma morada no céu, os fiéis se propuseram a lutar pelo ideal cristão. Os cruzados usavam como símbolo uma cruz costurada nas roupas dos homens. A cruz era um sinal de engajamento e representava um contrato direto entre os cruzados e Deus, além de ser uma forma explícita de mostrar para todos esse acordo. Assim, empregando a cruz por todas as peregrinações, foi que surgiu o nome Cruzadas. O cruzado fazia ainda um voto de cruzada, que continha um ideal de pobreza, sofrimento e martírio, se preciso fosse, nas mãos dos infiéis. Ao analisarmos esse período histórico do cristianismo, nos deparamos com uma igreja que, inflamada pelo discurso de um líder religioso, sai para a guerra disposta a matar e a morrer em nome de Deus.
O movimento das cruzadas foi defendido usando a Bíblia como referência. Exemplo disso, quando Jesus citou: "Se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me", que está registrado em Lucas 9:23. As cruzadas foram guerras de cunho puramente religioso. Ao compararmos esse mecanismo de defesa do cristianismo com os ensinamentos deixados por Cristo, onde ele enfatiza que, se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra, que está registrada em Mateus 5:39, vemos uma distorção nos ideais do cristianismo. Contudo, nosso olhar não deve ser de julgamento. A Igreja fez o que lhe pareceu correto com os meios que tinha naquele momento histórico. Isso para se defender e continuar viva e longeva com a sua fé. Aqui eu finalizo a minha explanação desse tema, que gera muitas discussões até o dia de hoje, frisando que abordamos aqui apenas o cunho religioso das cruzadas. Se você quiser se aprofundar mais nesse assunto, eu gostaria de sugerir uma leitura. O livro A Igreja das Catedrais e das Cruzadas. O autor é Daniel Hobbes, da Academia Francesa, editora Tavares Martins. Esse título ele faz parte de uma série de livros do historiador francês. Todos os volumes tratam da Igreja Católica e no total são 8 obras extremamente ricas e cheias de conteúdo. Após todos os esforços para a disseminação da doutrina pelo continente, a Igreja obtém sucesso em criar uma sociedade altamente religiosa com foco na cristandade e em cada aspecto da sua vida. O livro ele vai abordar todos os movimentos da Igreja como instituição para tomar as rédeas de si mesma, retirando o poder dos senhores feudais e colocando-os dentro dela própria. Bom, eu gostaria de agradecer ao Unicesumar por essa oportunidade, por esse aprendizado, e eu espero que você possa se aprofundar mais nesse assunto, que embora seja um assunto polêmico, é muito importante nós conhecermos a história. Obrigada, tchau.